Fala pessoal, aqui é o Tony, chegando para mais um vídeo. Tudo bem? Tudo certo? Dá um like aí para fortalecer o nosso trabalho, comente, compartilhe, manda para os amigos. Isso tudo ajuda demais para engajar o conteúdo e assim a gente chega mais longe, chega a mais progressistas. Notícia na tela: Alexandre de Moraes dispara. STF garantirá responsabilização de culpados pelo 8 de janeiro. Olha, eu não esperava outra coisa do Xandão, é isso mesmo. Tem que ter punição para os golpistas. Excelente fala de Alexandre de Moraes nesse evento que aconteceu em Lisboa, o Fórum de Lisboa, reunindo personalidades da política, juristas e etc. E o Alexandre de Moraes deu o recado para todos os golpistas. Anistia? De jeito nenhum. Eh, Chance para fugir e se esconder em outro país? Também vocês não vão ter. Se bem que já deu uma cochilada a justiça nos últimos meses e tivemos algumas fugas, para não dizer dezenas, até centenas. Mas a PF já está mobilizada para botar atrás das grades todos os golpistas. Nenhum vai escapar, e é isso que a gente espera, não é verdade? Discursando no imenso auditório da reitoria da Universidade de Lisboa, em Portugal, nos momentos finais do 12º Fórum de Lisboa, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso duríssimo e inflamado, falando sobre o autoritarismo que avança pelo mundo, que não é algo novo e que recentemente colocou o Brasil em risco de ruptura institucional. Até o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que mediava o debate, ressaltou a coragem de Moraes em enfrentar os radicais de extrema-direita que pretendiam manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo depois de ser derrotado por Lula nas urnas. E, gente, não é de outro mundo você reconhecer o quanto Alexandre de Moraes foi importante para que a gente não entrasse numa ditadura. Isso não é endeusar o Alexandre de Moraes, não é colocá-lo num pedestal, coisa que eu sou totalmente contra. Alexandre de Moraes tem visões que eu não concordo, Alexandre de Moraes erra pra caramba, normal como qualquer ser humano. Ele não é digno da gente colocar Alexandre de Moraes como se fosse um deus. Gente, longe disso, longe disso. Às vezes eu vejo o pessoal perdendo a mão e endeusando o Xandão e não é para isso. Mas também não impede que a gente reconheça que o cara teve uma função essencial para salvar a democracia do Brasil. Para mim, se não fosse Alexandre de Moraes, se não fosse Luiz Inácio Lula da Silva, provavelmente hoje nós estaríamos numa ditadura de extrema direita, chefiada pelo bolsonarismo. Jair Bolsonaro seria o líder máximo dessa ditadura que o Brasil estaria mergulhado nela. E seria algo infernal, porque se a ditadura militar de 64 a 85 foi horrível, uma ditadura chefiada por Bolsonaro seria 1000 vezes pior. E a gente está falando aqui de uma coisa tenebrosa, que foi a última ditadura militar que o Brasil viveu. Uma ditadura do Bolsonaro seria pior, gente. Isso aí é fato, não há qualquer dúvida. E o Alexandre de Moraes foi sim uma barreira contra o bolsonarismo, contra o extremismo, e ele saiu vitorioso. E como Alexandre de Moraes estava em defesa da democracia, o Brasil como um todo saiu vencedor dessa disputa. Moraes fez uma vasta explanação, citou conceitos históricos e políticos para retratar o fascismo e teceu um raciocínio transversal para demonstrar como esses grupos hoje seguem ativamente nas redes sociais, num fenômeno que ele denominou como extremismo digital. O ministro lembrou ainda que o golpismo segue uma cartilha antiga em todo o mundo. A fala dele é muito bacana, adorei a fala do Alexandre de Moraes e eu vou trazer para você. Acompanhe comigo o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. O manual do ditador é sempre igual, começa sempre igual e com diferença entre um país ou outro. Termina sempre igual também, não dando certo. Tentaram agora também novamente na Bolívia,
mas há um manual. Vamos desacreditar quem pode ser o obstáculo desde a Segunda Guerra Mundial, o judiciário. E há 3 formas. Primeiro, cooptação. Você traz para seu lado as cortes supremas, o que forma uma verdadeira oligarquia. A complementação. Se você não consegue cooptar, você consegue complementar. Vamos mudar a composição, vamos aumentar o número de juízes, e qualquer semelhança é mera coincidência. O AI-2 fez isso, subiu de 12 para 16 os ministros do STF. Há poucos anos no Brasil, se discutia de novo aumentar para 16 os juízes do Supremo. Ou pode diminuir também, como a Polônia fez. E vamos ao terceiro método: confrontar. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Confronto aberto, direto, utilizando as redes sociais para desacreditar, para ofender, para ameaçar. E não só ao judiciário como instituição, mas aos juízes como pessoas e às famílias dos juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse o magistrado durante o evento. Agora é importante pontuar também que, da mesma forma que o Alexandre de Moraes foi crucial para a gente não mergulhar numa ditadura, Lula também foi e continua sendo. Porque se o Lula não fosse candidato, o Bolsonaro venceria qualquer adversário. Com a força da máquina pública, com o tanto de grana que o Bolsonaro surrupiou do cofre público para fazer campanha, para usar na compra de voto, que a gente sabe que aconteceu aos bilhões, nenhum outro político brasileiro teria condições de derrotar Bolsonaro. Só existia um único nome, e esse nome é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não adianta aqui a gente falar só do Alexandre de Moraes e esquecer da importância do Lula. E hoje, como presidente da República, ele é uma das últimas barreiras contra o neofascismo, uma das últimas barreiras contra a volta da extrema-direita ao poder. E o Lula já disse que, se for preciso, vai ser candidato em 2026 para evitar a volta desses degenerados ao poder. O Lula, a gente sabe que é o cara mais importante da política brasileira, é o maior presidente de todos os tempos e, se não fosse ele, Alexandre de Moraes não seria suficiente para evitar a perda da nossa democracia. Sempre que a gente se lembrar das eleições de 2022, vamos ter que valorizar o Alexandre de Moraes, com certeza, ele foi importantíssimo, mas não podemos deixar de lado Lula, o cara que se colocou à disposição, mesmo sem nenhuma obrigação disso, mas decidiu entrar nessa luta para salvar a democracia do Brasil. E ele foi o cara determinante, porque nenhum outro político conseguiria vencer a força da máquina pública da forma como foi utilizada, de forma criminosa, para derrotar qualquer adversário em 2022. Não vamos esquecer do que Bolsonaro fez no uso da Petrobras, distribuindo cesta básica, o uso da Caixa Econômica Federal, liberando empréstimo para pessoas carentes, dinheiro que até hoje essas pessoas estão devendo, muitas com o nome sujo, porque perderam o benefício e não tinham dinheiro para pagar aquele consignado. A gente sabe tudo que foi feito com o uso das emissoras públicas, com a apropriação do bem público em prol de uma campanha de reeleição. E apesar disso tudo, Bolsonaro perdeu. E só perdeu porque o adversário era Lula. Então, gente, não esqueça nunca, Luiz Inácio Lula da Silva é talvez o maior responsável pela democracia ter sido preservada no Brasil. E claro, temos que dar os créditos também para o Alexandre de Moraes. Só que a missão não está encerrada. Se não punir os golpistas, eles voltarão mais fortes, mais organizados para tentar novamente um golpe. Precisa punir toda essa corja, tá? Se houver anistia, vai ser uma desmoralização fatal para a justiça brasileira. Mas, pelo menos a sinalização do Alexandre de Moraes é que não há espaço para a anistia, e isso
nos anima bastante, não é verdade? Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet e vamos com tudo por um Brasil mais progressista. Valeu, gente, até o próximo conteúdo e sempre força progressistas!